Nos últimos dias, os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, têm tentado eximir o governo Lula de qualquer responsabilidade sobre a situação de aperto monetário. Vamos acompanhar as declarações dos ministros de Lula. Gleisi disse: o Tribunal de Contas da União aprovou as contas do governo do presidente Lula referentes a 2024. O relatório destaca, no cenário macroeconômico, o crescimento de 3,4% no PIB, impulsionado pelo consumo das famílias, investimentos e consumo do governo, além da redução histórica do desemprego e aumento da renda. Registra também o cumprimento da meta ajustada do resultado primário, dos pisos da saúde e educação e o cumprimento com folga da previsão de despesas com pessoal. Crise fiscal só na retórica do mercado. Aí temos Fernando Haddad, onde ele diz: calote em governadores, calote de precatórios, vendeu empresa pública a preço de banana enquanto rifava o Brasil, tentava dar o golpe na democracia. Estamos arrumando sua bagunça, Bolsonaro. Quem está isentando o trabalhador do imposto de renda somos nós. Quem cobra imposto de bets e bilionários somos nós. Enquanto isso, o governo anunciou e enviou ao Congresso um pacote de medidas alternativas para compensar o recuo sobre o aumento do IOF sem fazer qualquer corte de gastos. Para falar mais sobre esse tema, sobre essa situação fiscal do Brasil, vamos conversar agora com a advogada tributarista Maria Carolina Gontijo, autora do perfil Duquesa de Tax no Instagram. Boa tarde, Maria Carolina, e eu já pergunto: essa realidade em que Haddad e Gleisi vivem é um mundo paralelo ou realmente eles estão vendo aspectos que nos passam desapercebidos? Boa tarde a todos. É um mundo paralelo, sem sombra de dúvidas, porque agora, e o pior é que estão se esgotando essa fonte, né, que eles têm de ficar empurrando o problema para um outro governo, empurrando o problema para uma suposta herança maldita, aquela coisa que a gente escuta tão 2003, tudo isso, né? O que acontece é que agora eles têm que lidar, e a gente já sabia que o arcabouço fiscal, que basicamente coloca seu pilar completo sobre o aumento de receitas, a gente sabia que ia acontecer isso. Não existe como refazer, ou não existe mágica. O que acontece é que o governo precisa arrecadar cada vez mais, principalmente porque ele tem o seu orçamento, assim como as suas desculpas, é tudo uma peça de ficção. Wilson Lima, boa tarde, bem-vindo também aqui ao nosso Meio Dia em Brasília desse feriado. Você que está aí acompanhando a situação política em Brasília, como é que está o tato do governo com a realidade? Olha, é engraçado que eu até li nessa semana um articulista que fez a referência àquele filme Adeus Lenin, um bom filme, né, dos anos 2000, né, que conta a história basicamente da queda do Muro de Berlim, de uma senhora que morava na Alemanha Oriental, e enfim, e aí o seu neto teve que criar várias situações para, né, para mantê-la ainda naquela realidade paralela. O governo Lula, de fato, vive uma realidade paralela. Essa que é a grande verdade. Quando você não corta despesas e apenas aumenta, né, a tua arrecadação, é o tipo de conta que não fecha. Essa é que é a grande realidade. E aí é que vem uma pergunta, doutora Carol, deixa eu te levantar a bola para você, porque me parece, inclusive nós falávamos aqui um pouco nos bastidores, é que o governo Lula, ao invés de tentar amenizar o nosso manicômio tributário, ele só piora. Porque cria. Porque qual é o grande problema? Como é essa situação conflagrada entre Congresso e Poder Executivo, acho que a gente não chega, a gente não consegue saber nem se o imposto que o governo vai criar de fato vai persistir. Porque sempre tem a possibilidade de uma derrota mais para frente. E aí você cria um Brasil que já é conhecido, já é um país conhecido por ter uma instabilidade jurídica, aí vira uma loucura de vez. Você também pensa dessa forma? Quer dizer, não tem empresa que consiga se planejar no curto prazo, ou até mesmo, né, no médio prazo, diante de tanta mudança e diante de uma situação tão peculiar, para dizer o mínimo?
Sem sombra de dúvida. O que a gente pensa, né, principalmente nesse caso, é que existe uma vantagem muito grande para o governo manter esse manicômio, porque enfrentar certos problemas, além de ter um custo político alto, pode acabar demorando muito para reverter em arrecadação, reverter o que eu digo que o governo quer dinheiro no bolso. E isso acontece que a gente, e eu estava brincando, porque o governo agora parece que sempre vai soltar essas medidas em maio. Eu não sei se eles reparam em abril que o dinheiro acabou, e aí em maio eles já soltam essas medidas. Foi a mesma coisa no ano passado, com a medida provisória 1227, que foi devolvida pelo senador Rodrigo Pacheco, inclusive, ela não ficou valendo, aí agora a gente tem a mesma coisa com a questão do IOF. E as empresas, enquanto isso, ficam ali no meio, sem saber como se planejar, sem saber o que fazer. Mas é lógico, não existe um plano, não existe um roteiro de onde a gente está para onde a gente quer chegar. O que existe é necessidade de arrecadação de uma hora para outra. Se a gente tem, né, essa necessidade de arrecadação de uma hora para outra, é lógico que a gente vai ver essas medidas que eu costumo brincar que são baldes espalhados num telhado furado. Então a gente vai continuar convivendo com isso. E isso é péssimo, porque a gente não tem previsibilidade. As empresas vão dizer assim, a gente, como investimento no mundo, a gente não é visto de uma maneira séria, o que faz todo sentido. Então tudo isso é péssimo para a economia, é péssimo para nós. Então mesmo essa empurra dentro do Poder Executivo com o Congresso, a gente acaba ficando à mercê disso, pensando qual vai ser a próxima. A gente sempre fica pensando qual é a próxima presepada que vão aprontar para a gente agora. Rodolfo Borges, boa tarde. Por favor. Queria aproveitar a presença da Maria Carolina para tentar deixar uma coisa mais clara, né? O Haddad, nessa mensagem, nesse tweet aí que a gente mencionou, ele recuperou no sábado uma desavença, um tumulto que foi gerado durante uma audiência pública com ele, protagonizada por ele, lá na Câmara dos Deputados, com o Nicolas Ferreira. E o Haddad estava reagindo, o Nicolas foi comparar o governo Bolsonaro com o governo Lula, e dizendo, olha, no governo Bolsonaro nós entregamos as contas tudo certinho, e aí o Haddad veio, rebateu isso no momento e depois aproveitou durante o final de semana para ver se conseguia, e conseguiu de fato criar uma ondinha aí. A pergunta direta é, o quanto do problema que nós temos hoje fiscal e tributário é culpa do governo Bolsonaro e o quanto que é culpa do governo Lula? É claro que eu estou perguntando isso não para eximir o governo Lula de responsabilidade, porque hoje quem manda é o governo Lula e, portanto, ele é responsável por isso. Agora, qual foi esse legado aí que o governo Bolsonaro deixou e o Haddad pode mesmo dizer que está arrumando a bagunça do governo Bolsonaro? Definitivamente ele não pode dizer que está arrumando a bagunça, até porque muitas das medidas que ele menciona, como por exemplo, calote nos governadores, isso não existiu. Existiu uma lei complementar que foi aprovada pelo Congresso Nacional, inclusive estava em consonância com uma decisão do STF sobre a tributação, por exemplo, de ICMS em alguns bens essenciais, inclusive os combustíveis. Então não existe isso de tomou o dinheiro do governador, não existe, não tem nada, não é nada disso. O que aconteceu, que a gente teve, de fato, a questão dos precatórios e tudo isso, não dá para o PT também se eximir, porque o PT usa outras maneiras de empurrar a dívida para frente. Então, a gente tem, por exemplo, os créditos tributários, que é um grande absurdo e muito pouca gente fala. Isso no final de 2023, o próprio Fernando Haddad veio e disse, olha, a gente tem os créditos tributários, mas eles são muitos. Créditos tributários são cobranças indevidas do governo. Ele não poderia ter cobrado isso das empresas. E agora que é a hora de devolver, ele diz, não vou devolver assim, vou devolver em suaves 5 anos de prestações. Então, tudo isso é um problema que vai acabando empurrando para frente, e aí a gente tem esse problema fiscal que é quase que endêmico no Brasil, não tem como resolver, porque o governo não consegue bater de frente, não consegue resolver, não consegue cortar gastos no momento que tem que ser feito, porque tudo isso tem um custo político, tudo isso tem... Enquanto isso, o que a gente vê é o governo continuando na mesma sanha de querer continuar gastando, querer continuar com medidas que a gente sabe que não funciona, que a gente sabe que não vai melhorar a economia do país, enquanto isso a gente aguentando mais aumentos de impostos assim, sem ter um plano, sem ter uma ideia de futuro para o país. Wilson? Doutor, é aquilo que eu costumo falar aqui no programa, não é? O governo Lula parece aquele cunhado folgado, né? Vamos chamar ele de Stanislau, vamos chamar ele de, né? O Eusébio, fica mais fácil. Eusébio, por favor, me perdoem aqui no ar, tá? Mas me parece aquele cunhado folgado chamado Eusébio, né, que te pede R$10 emprestado, R$15, R$20, assim, em suaves prestações durante a semana, e aí você flagra o Eusébio lá no Instagram
fazendo uma foto maravilhosa, tomando uma cervejinha na praia. Mas, doutora, aí tem um outro problema quando a gente fala de administração pública, e aí estou falando basicamente de planejamento tributário, é que ao mesmo tempo que você tem, por um lado, essa sanha arrecadatória do governo federal, por outro lado, o Congresso também adota várias medidas que também não ajudam, né, o governo federal, e o próprio Congresso não faz a sua parte, né, não corta emenda, enfim, não diminui a máquina pública, etc, etc, etc. E aí, para piorar essa confusão toda, por isso que a gente fala muito de manicômio tributário, a gente nunca sabe quando pode aparecer um refis daqui para frente. O Congresso adora um refis, adora um incentivo fiscal, mas, né, depende muito dali, quando o governo federal consegue combinar ali com o Congresso Nacional. Doutora, do ponto de vista prático, como é que, até que ponto que o cidadão ele pode tentar se planejar diante de um cenário tão instável? Porque, como eu falei na minha primeira intervenção, o governo, por um lado, nunca sabe quando vai cobrar um imposto a mais, porque, enfim, precisa cobrar imposto a mais, mas ao mesmo tempo tem um Congresso que de vez em quando tira uma carta da manga e aprova um refis, ou, por exemplo, pode, enfim, aprovar do nada um programa de incentivo fiscal. Dá para se planejar ou tem que contar com a sorte? E eu queria ter uma resposta melhor do que contar com a sorte, mas essa é a resposta que eu tenho. Até porque o que acontece também é que o Congresso, muitas vezes, programas grandes que a gente tem fiscal agora é o PERSE, que é o programa do setor de eventos. Esse foi um programa que foi vetado pelo presidente e o veto derrubado pelo Congresso. Do jeito como a gente tem hoje, como a gente faz, o Congresso pode fazer as maiores estripulias, vamos dizer assim, em termos de risco fiscal, e não há nenhum tipo de cobrança sobre eles. Eles não têm uma cobrança em relação à responsabilidade fiscal. Então, esse é um modelo que ele é perverso em todos os sentidos. A gente não consegue, né, enquanto contribuinte, a gente não consegue se planejar, de fato tem que contar com a sorte. Você nunca sabe quem vai ser o próximo setor sorteado, vamos colocar dessa forma. Qual que é o setor agora que vai bancar tudo? Quem é o setor que agora vai ser o eleito, né? A gente nunca sabe. Ou então quando atinge a todo mundo, porque medidas como essa do IOF é um absurdo você escutar o ministro dizendo que isso vai atingir os moradores de cobertura e tudo mais, como se o manicômio tributário não tivesse permeado pela vida de todo mundo. Então, assim, eu não sei como é que esse papinho ainda cola em alguma maneira ali dentro da militância, porque não existe isso de atingir a cobertura, não existe isso de atingir só quem tem muito dinheiro, quem tem muita aplicação. Isso atinge todos nós, e todas as vezes que a gente cria um sistema que é disforme, que é disfuncional, que é complexo como o nosso, todos nós acabamos pagando um pouco ali o pato. Então não dá para a gente pensar que é o morador de cobertura, ou eu consigo me planejar. A gente nunca sabe o que pode vir por aí. E tem um detalhe sobre o PES, né, só para a gente lembrar, o PES é aquele programa, né, emergencial para ajudar o setor de turismos e eventos durante a pandemia. Ele foi criado em 2021. Só que no final das contas virou um cabide de benefício fiscal que até o autor do projeto, o deputado Felipe Carreiras, foi beneficiado em 1 milhão. Então, assim, é assim que funcionam as coisas no país, Rodolfo. Exatamente. Quem é influencer, quem ganhou muito dinheiro de longe ali, mesmo no home office, todos eles conseguiram e continuam usando até hoje. Então também não adianta, por exemplo, o governo vir com esse discurso, tem 800 bilhões de renúncia fiscal. Como se esse não fosse um governo que também aumentou a renúncia fiscal, que também colocou projetos de benefício fiscal. Então, toda essa parece uma conversa de maluco, porque é uma coisa que não casa com o que eles estão fazendo. Acho que era algo que funcionava muito ali no início do século, porque a gente tinha pouca informação rodando, a gente não tinha tanta rede social. Agora, eu acho mais complicado desse papinho aí colar dessas coisas, porque é só pegar ali os dados e ver que esse foi um governo que também entregou benefício fiscal. Eu queria só, por último, assim, explorar essa questão um pouquinho do IOF um pouco melhor, se aprofundar um pouquinho melhor. Na semana passada, a gente tratou bem disso também, acho que a própria Maria Carolina fez um comentário sobre isso, de que o IOF, na comparação com os outros impostos, ele tinha um plano ali, né? Tinha uma perspectiva de OCDE. E aí os petistas aproveitaram para confundir tudo, puseram na conta do Paulo Guedes, esqueceram a Dilma. Eu só queria, fala só mais um pouquinho, Maria Carolina, para a gente, a complexidade um pouquinho pior na questão do IOF em relação a todos os outros impostos.
O IOF ele é horroroso e ele é condenado pela OCDE por ser um imposto sobre uma operação financeira. Então, isso quer dizer que ele é cumulativo. Ele vai acumulando à medida que as operações vão acontecendo. Isso quer dizer que mesmo que você compre um produto no supermercado, como a gente teve várias operações financeiras para esse produto chegar no supermercado, você vai ter pago também um pouquinho daquele imposto que está ali, seja no crédito, seja em qualquer tipo de operação. Então, ele é muito ruim. E a gente, enquanto Brasil, a gente ali em 2022 fez um compromisso de tentar ficar arrumadinho, limpinho para entrar na OCDE, tirando esses problemas que a gente tem desses impostos que a gente sabe que são ruins. Então, a gente fez um compromisso para reduzir tudo aquilo. Inclusive, no ano passado, a gente chegou a usar a OCDE também, o governo chegou a usar a OCDE para poder aumentar o imposto das empresas, que é o famoso imposto mínimo das empresas. E isso passou, está valendo. Então, a gente vai ter o imposto mínimo das empresas alinhado com a OCDE. Então, aparentemente, estava todo mundo feliz, querendo caminhar ali para o lado de ser, né, de ter aquela segurança jurídica, de ser um país que tem um grau de investimento legal dentro da OCDE. Aparentemente, a gente desistiu disso tudo em maio, quando o governo anunciou, e aí foi aquela bagunça que a gente viu, anunciando o IOF, voltando atrás, refazendo o decreto agora, e agora derruba decreto, não derruba decreto, no final das contas as pessoas já não entendem mais o que está valendo ou não. Tudo isso é péssimo, porque isso, no final das contas, vai para o preço, e mesmo que o governo volte atrás, dificilmente isso sai do preço das coisas. Eu acho que isso é o pior que a gente tem numa política desmedida como o governo do PT faz. Porque a gente tem o preço, a gente coloca aquilo ali, tudo é ajustado, mas se volta atrás, isso não volta. Como aconteceu no final do ano passado com o dólar? Aquele ruído de comunicação dos 5 mil reais ali, que a gente teve o dólar indo muito alto, o dólar voltou aos patamares, mas os preços não voltaram aos patamares. Então, cada vez que a gente faz uma coisa dessa sem pensar, cada vez que o governo age dessa maneira, isso acaba refletindo sem volta para a gente que é consumidor. Então é um desastre, por isso que a gente vai cada vez empilhando erros e isso chegando na conta de quem paga lá no final. Uma pergunta, o governo Lula sempre fala da herança maldita, ele sempre tem uma herança maldita para lidar, é do Bolsonaro, é do Fernando Henrique. Qual é a herança realmente maldita que ele vai deixar para o próximo governo bem rapidamente? Nossa, muita. Inclusive essas de ficar empurrando problemas e levando os problemas, como, por exemplo, os próximos governos vão ter que lidar não só com o que ele prometeu na reforma tributária em questão de fundos, que eu já não sei mais de onde é que esse dinheiro pode sair, que muitos do valor, né, da negociação com os governadores foram através de fundos que o governo federal teria. Então, aí você tem um compromisso de fundos, você tem um compromisso de quitação com esses créditos tributários que eu falei mais cedo, que são, né, que é a cobrança, que é a devolução de cobrança indevida para contribuinte. Tudo isso está sendo empurrado e a gente não consegue ter uma ideia de quanto isso vai melhorar. Então, é uma herança maravilhosa para quem chegar.